Okay, let's turn to Colossians again, chapter 1. Mais uma vez, abramos no livro de Colossenses, capítulo 1. Just last phrase of verse 27, chapter 1. Apenas a última frase do versículo 27, capítulo 1. Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. Of course, we also remember another verse, Christ who lives in me. Também lembramos aquele versículo que diz que Cristo que vive em mim. And also Christ formed in us. Também Cristo formado em vós. These all speak of indwelling Christ. Todos esses versículos falam do Cristo que habita no interior. Now we are going to talk about what happened after Reformation. Desejamos agora falar o que aconteceu depois da Reforma. Our eyes no longer in that medieval church circle. Então os nossos olhos já não mais estão sobre a igreja na época medieval. When the gospel light is so shining. Quando a luz do evangelho brilhou. And now, how God continued to work. Como é que foi que Deus prosseguiu sua obra? Every age, every generation, you always find some hidden ones. Em toda geração, em toda era, você encontrará aqueles que estão escondidos. So, with the light given from an open Bible. Com a luz que foi dada pela Bíblia aberta. So if the Lord is doing something, definitely something further is much clearer than before. O Senhor, ele prossegue de forma cada vez mais clara. So now we will concentrate on Christian mysticism and evangelical mysticism. Agora desejamos concentrar-nos no misticismo cristão e no misticismo evangélico. Now, we always say mysticism is a system. Já dissemos que o misticismo é um sistema. It's very broad. Que é muito amplo. When we use Christian mysticism or evangelical mysticism, quando falamos de misticismo cristão ou evangélico, we talk in very rigid. We talk about biblical terms. Estamos falando em termos bíblicos. So I have to be very careful here. Eu preciso tomar muito cuidado aqui. I still try to take a broader. I still try to approach it a little bit broader. Eu quero fazer uma abordagem ampla também. In other words, or let me say, for example, what we are going to talk about is Protestant mystics. Por exemplo, nós queremos falar desse misticismo protestante. Now, I use this word. It doesn't mean that it's all in harmony with the word. No, not necessary. Quando eu falo isso, não significa que tudo está de acordo, em harmonia com essa palavra. Não. It's really Christian mystic or evangelical means New Testament way. É apenas o misticismo cristão evangélico que é o caminho bíblico. They all gold, no sand. Eles são 100% ouro, não But há areia. after 16th century, depois do século XVI, we still find gold, but also at the same time also the sand. Nós continuamos achando tanto ouro quanto areia. So we have to be very careful. Portanto, temos que tomar muito cuidado. So I prefer to talk about Protestant mystics, then we can talk about sand and also gold. Então, quando eu falar do misticismo protestante, nós precisamos lembrar que ainda se trata de haver ouro e areia. Otherwise, we just talk about Bible, it's the New Testament. Senão bastava falar do Novo Testamento. Either John's experience or Paul's experience. Ou a experiência de João, ou a experiência de Paulo. Or Peter's experience. Ou a experiência de Pedro. You see, that's New Testament way. Esse é o caminho do Novo But Testamento. we are talking about history. Estamos falando da história. Now, definitely some mixture there. E ali nós encontramos mistura. Including some, we not always live victorious life. E claro, nós nem sempre vivemos uma vida vitoriosa. But we learn lesson from failures. Mas aprendemos lições a partir das falhas. Now, when we talk about Protestant mystics, ao falarmos de místicos protestantes, we have to remember a little bit what happened after Reformation. Precisamos lembrar o que aconteceu um pouquinho depois da Reforma. Because the light, gospel light, was so bright. Pelo fato da luz do Evangelho brilhar tão forte,
then we really had a great discovery in the Bible. Nós realmente fizemos grandes descobertas na Bíblia. Strictly speaking, the truth already there, just being rediscovered, that's all. Claro, a verdade sempre esteve ali, mas ela foi redescoberta, foi isso. Now, because formerly we didn't see the truth. Como anteriormente nós não víamos a verdade, We have a Bible, tínhamos a Bíblia, and now we know how to find the truth. agora passamos a ver, a aprender a encontrar a verdade. So then people definitely think about, after so many years of darkness, now we see the truth. We see the light. Of course, we always occupy with the truth. Então, depois de tantos anos de escuridão, as pessoas começaram a ver a luz, eles se ocuparam exclusivamente com a verdade. But the Word of God is not just truth. Mas a palavra de Deus não é apenas a verdade, Also life é também a vida, and also way. e também é o caminho. You see? So it's very broad. É muito amplo. But because of what happened in the church in the darkness, so now you really feel that the truth is very precious. E por causa daquilo que havia acontecido na época de escuridão, eles realmente puderam dar grande valor àquilo que é So verdade. you are willing to use all your energy just for the truth. E as pessoas estavam dispostas a usar toda a energia em favor da verdade. Then of course you will exercise your mind. E as pessoas exercitavam sua mente. When you come to the Bible, Ao chegar à if Bíblia, you want to discover the truth, se você quisesse descobrir you uma have to verdade, follow some law. você precisava seguir algum tipo de lei. So this effort is almost like a scientific effort. Esse esforço é praticamente um esforço científico. You are doing research Você estava fazendo pesquisa to discover the biblical truth. a fim de descobrir a verdade bíblica. And that's why after 16th century, Por isso, depois do século XVI, many best minds were really devoted to that study. algumas das melhores mentes da época foram dedicadas a esse estudo. In other words, Em outras palavras, now they are occupied with theology. eles começaram a se ocupar com teologia, They are occupied with the gospel truth. começaram a se ocupar com a verdade do Evangelho. They talk about accuracy, Falavam de exatidão, and sometimes, they put it away. It's almost like rhetoric. You have to use the correct word. e não apenas isso, eles preocupavam-se com a retórica, ou seja, como colocar isso com palavras corretas, To describe something. para descrever alguma coisa. Now, because you are all, because they are all occupied with that. Como eles estavam ocupados com isso, So after 100 years, depois de 100 anos, because this great mind were devoted to that direction. pelo fato dessas mentes estarem totalmente dedicadas naquela direção, So gradually they are going toward formality and impersonality. eles gradualmente avançaram na direção da formalidade e da impessoalidade. Because everything ought to be structured. Tudo precisava estar bem That's why estruturado. formality. Isso é formalismo. When you become something like a religion, É como se, quando você se torna uma religião, so it's almost like a routine, like a machine. era quase como uma máquina executando alguma coisa de rotina. So that's why you can remember in the 16th century and 17th century, No séculos 16 e 17, when everybody is occupied with the study of theology. quando as pessoas começaram a se ocupar com o estudo de teologia, So you talk about scholarship, you talk about scholasticism. falavam de escolasticismo. You see, that means you have to concentrate in the study of the Bible. Ou seja, você precisava concentrar-se no estudo da Bíblia. Then somehow you neglect the Word of God, also the life and also the way. Aí você acabava negligenciando o fato que a Bíblia também é a vida e o caminho. And also because of the everybody is busy with the truth. E porque todos estavam tão ocupados com a verdade. Now, the truth, you have to go through the process of argument. Na verdade, você precisa passar por todo o processo da argumentação, Criticism. do criticismo. Now, when you are involved with this, Quando você se envolve com isso, actually our mind is working. a sua mente opera. If you find the truth, Se você encontrar uma there is verdade, only one truth. há apenas uma verdade. So do you see that then you find that when all these great minds together,
quando todas aquelas mentes se uniram, because they argue, they fight for the truth. eles ficaram discutindo pela verdade. And the more argument, the less love. E quanto mais discutiam, menos amor Because havia. everybody is for the truth. Todo mundo estava em favor da So verdade. can you imagine after 100 years of such an effort, Imagine, depois de 100 anos de tamanho esforço, the doctrine is become clear. a doutrina tornou-se clara. Because we are busy in formality and in personality in religion. Porque estavam ocupados em tornar a religião mais precisa e acabou ficando mais So when impessoal. we come together, Quando nos reunimos, of course everything is accurate. claro, tudo estava no seu lugar. Very exact. Tudo muito exato. Like all the science, exact, accurate. Como toda a ciência, muito exata. But where's love? Where's life? Mas onde é que está a vida? Church is the body of Christ. A igreja é o corpo de Cristo. Now formerly they have been delivered from Babylon. Anteriormente haviam sido libertados da Babilônia. Now everything is alright. Agora estava tudo bem. No more idols. Não mais havia ídolos. No more Virgin Mary worship. Não havia mais adoração à Virgem Maria. No more indulgences. Não mais havia indulgências. So we know that everything is correct, everything is in order. Então sabemos que as coisas estavam todas corretas, And estavam em ordem. then not only justification by faith, Não apenas se falava em justificação pela fé, for example like John Calvin. como por exemplo João He Calvino. taught us everything really by grace. Ele também nos ensinou que tudo era pela graça. And then you have a doctrine of selection. Além disso, Election. encontramos a doutrina da eleição. And you know, we are predestinate Nós somos predestinados for the sonship. para a adoção de Now filhos. that's really in the Bible. Isso de fato está na Bíblia. But because now we are busy in the gospel truth, Mas porque estamos tão ocupados com a verdade do Evangelho, so we worry about accuracy of the nos truth. preocupamos com a exatidão da verdade. So now if you know the history at that time, Se você conhecer a história daquela época, now the reformers, they are busy in the truth. esses reformadores estavam ocupados com a verdade. And they forgot. E eles se esqueceram Even the church order is alright. que ainda que a ordem da igreja estivesse ok, Even the doctrine now is okay. ainda que a doutrina estivesse correta, But where is the church life? a pergunta persistia: onde está a vida da igreja? So somehow they neglect ethical life. Ou seja, de alguma maneira eles negligenciaram a vida ética. Everything become religious. Tudo se tornou religioso. Everything almost like a machine. Era tudo quase que como uma máquina. Now you just go in and fit the machine, that's Ou all. seja, você bastava entrar e colocar a máquina para funcionar. So after 100 years, Depois de 100 anos, now in Germany you have Lutheran Church. na Alemanha você encontrará a igreja In luterana. Holland and in Switzerland you have Reformed. Na Holanda e na Suíça, a igreja reformada. Now everything is no longer Babylon, Aquilo não mais é a Babilônia. but somehow you find institution, Mas ali você encontrará instituições, formality. formalidades. When you worship, you have some kind of liturgy. Para adorar havia liturgia. So gradually, you know, this become impersonal. Gradualmente isso se tornou impessoal. When you come to the church, you just enter into some kind of flow. Quando a pessoa ia para a igreja, quase que entrava num esquema. You are being carried through. Você era carregado. So you see, because of what happened in that 100 years. Por causa do que aconteceu naqueles 100 anos, Now, then there was a reaction. houve uma reação. This was a mystical reaction. E essa reação foi uma reação mística. Definitely, every generation you have hidden ones. Definitivamente, em cada geração, Christian life ought to be inner life. você tem aqueles que são escondidos. E a vida cristã é uma vida interior. So now people thought that if as long as every Sunday I go to church, Algumas pessoas pensavam assim: desde que cada domingo eu vá à igreja I follow certain order. e siga certas ordens, Now I don't have to worry whether the Babylon or not. eu não No. preciso preocupar se eu estou na Babilônia ou não. We have Bible truth. Temos a verdade. Every Sunday we listen to a sermon. No domingo ouvimos um sermão. Justification by faith. É a justificação pela fé. But this is theory.
Isso é teoria. This is doctrine. Isso era a doutrina. This is truth. Era verdade. But where is the life? Mas onde estava a vida? Do we live a life according to justification by faith? Será que vivemos uma vida de acordo com a Because justificação justification pela by fé? faith only gives us a position. Porque a justificação pela fé nos dá apenas uma posição. We may be in the presence of God. Podemos estar na presença de Deus. Now, if you are really in the presence of Se God, você realmente estiver na God presença is de Deus, holy. Deus é santo. how can you afford be not holy? Como que você pode se dar ao luxo de não ser santo? So, if you are in His presence, Se você estiver na sua presença, you will be transformed into His image. você será transformado a sua You will imagem. live a holy life. Você viverá uma vida santa. So, not only justification by faith, Então, não apenas a justificação pela fé, sanctification by mas faith. também é importante a We santificação are all pela fé. sanctified. Somos todos After santificados. 100 years, Depois de 100 anos, we are Christians. somos cristãos. We are no longer Catholic. Não somos mais We are católicos. Protestant. Somos protestantes. Everything is correct. Está tudo certinho. We have the Bible. Temos a Bíblia. But then, brothers, Irmãos, just as usual. é como sempre. After the Sunday meeting, Depois da reunião no domingo, we go back to our own life. voltamos para o nosso dia a dia. So, brothers, then there was a reaction. Houve então uma reação. Out of that reaction, E dessa reação now we have Protestant mysticism. surgiu o misticismo protestante. Do you see that? In the early time, Nos dias when anteriores, church was corrupted, quando a igreja estava corrompida, in dark age, naquela época when de the trevas, church became the world, quando a igreja se tornou o mundo, then the hidden ones então aqueles had to escondidos turn that back to the world. tiveram que voltar as costas para o mundo. So that's the story of religious É mysticism. essa a história dos místicos religiosos. But now the church no more the world. Agora, a igreja não mais era o mundo. But unfortunately, Infelizmente, still the world. ainda era o mundo. Why? Por quê? Because in the Lutheran church, Porque na igreja luterana, if you are German, se você for alemão, if you are born in Deutschland, se você nasceu na Alemanha, then you belong to Lutheran. então você automaticamente pertenceria à So igreja in a luterana. sense, it's still world, Então, de certa forma, aquilo ainda era o mundo, but much better than before. mas era melhor do que antes. The light is brighter. A luz era mais forte. But the problem is this: O problema era o seguinte: those who really follow the Lord, aqueles que seguiam o Senhor de fato, then they are living. eles estavam vivos. A living person, you cannot always push him in a machine. It's impossible. E uma pessoa que está viva não pode ser empurrada para dentro de uma They máquina. definitely react. Eles vão reagir. So the Protestant mysticism Então esse misticismo protestante, actually is a reaction to the scholasticism de fato, foi uma reação a esse escolasticismo of 16th and 17th century orthodoxy. da ortodoxia dos séculos 16 e 17. We are talking about orthodoxy now. Agora a questão é ortodoxia. Everything's right Tudo está correto, and with scientific accuracy. com exatidão científica. So you end up with formality and impersonality. Mas Personality. com isso daí você acaba ficando muito formal e Where is impessoal. life? Cadê a vida? Where is Christian ethics? Onde está a ética Or cristã? we are just like any other people. Ou será que nós somos como todos os demais? So that's why É por isso you find that a group of people que foi possível encontrar um grupo de pessoas. and Professor Jones called them spiritual reformers. E esse professor Jones o chama de reformadores espirituais. Because these people, they want to reform. Really, they want to restore the spiritual life. Eles queriam restaurar a vida espiritual. In other words, Em outras palavras, while the reformers are busy in reforming the church, enquanto os reformadores estavam ocupados reformando a the igreja, church order and church doctrine, a ordem da igreja e a doutrina da igreja. and these people, they are called to a renewal of spiritual life. Essas pessoas, por outro lado, foram chamadas para renovar a vida espiritual. But again, they want to be under the structure of Reformation. Mas eles ainda desejavam estar debaixo da estrutura da They believe reforma. Reformation is the word of God. Eles realmente criam que a reforma era a But palavra not de Deus. enough. Isso não era It suficiente. ought to be supplemented by a renewal of life. Precisaram ver um suplemento, uma complementação pela renovação da vida. Individual life
uma vida individual and also corporate e life. também uma vida corporativa. When you talk about corporate life, Ao falar de uma vida you corporativa, talk about Quakerism. falamos dos Quakers. We have Quakers in England. Então, os Quakers surgiram na They Inglaterra were called to be the spiritual reformers. e eles foram chamados para serem os reformadores espirituais. They want to bring the church back to the first century. Eles desejaram levar a igreja de volta ao primeiro século. That Holy Spirit may be moving in the body of Christ. Para que o Espírito Santo pudesse se mover no meio do corpo de Cristo. So here we find, so that's why we find that's the reaction. É essa a reação que se encontra. Of course, in that 100 or 200 years, Naqueles 100 ou 200 anos, then you have excessive institutionalism. a gente observa uma institucionalização excessiva. And also you have rigid doctrinalism. E também uma doutrina muito rígida, uma doutrinação muito rígida. And also theological intolerance. E também intolerância teológica. That's because of truth. Tudo por causa da verdade. So that's what happened. Foi isso que aconteceu. So thank God. Graças a Deus. Because the Lord still had hidden ones. Pelo fato do Senhor ainda ter os seus escondidos. And because of them, Por causa deles, then it brought in a revival in Deutschland. Ele pôde trazer um reavivamento na Alemanha. In Germany, there was a great revival. Na Alemanha houve um grande reavivamento. And God used pietists, E o Senhor utilizou os pietistas. brought in a revival. E por meio deles trouxe um reavivamento. That the dream of Martin Luther came true. De forma que o sonho de Martinho Lutero se realizou. Now, Martin Luther, after the Reformation, Martinho Lutero, depois da Reforma, he was very sad ele estava muito triste. because he wanted the church a pure one. Ele desejava que a igreja fosse uma igreja pura. But the Reformation was helped by the princes, by the nobles. Mas aquela reforma foi ajudada pelos príncipes dos nobres, Through military force. por meio de força militar. So Martin Luther was able to finish his work. Foi assim que Martinho Lutero conseguiu acabar sua obra. So now this ought to belong to all German people. Mas, por causa disso, isso passou a pertencer a todos os alemães. Martin Luther listened to the word of God. Martinho Lutero ouvia a palavra de Deus. But unfortunately, he has to listen to the nobles. Mas, infelizmente, também precisava ouvir os He has no nobres. way out. Ele não tinha saído. It was very painful. Então isso foi muito doloroso. He para ele. knew that the Lord's table only belonged to the born again. Ele sabia que a mesa do Senhor pertencia apenas àqueles nascidos de novo. So he said, he wished one day Então ele desejava que um dia there will be an invisible church houvesse uma igreja invisível within the visible church. dentro da igreja visível. He called the Lutheran the visible church. Ele chamou a igreja luterana de igreja visível. Now that so-called visible church with believers and unbelievers, Essa igreja visível continha os crentes e os não crentes, because they include all the who born in Deutschland. porque incluía todos aqueles que haviam nascido na But Alemanha. he know the Lord's table is not that. Mas ele sabia que a mesa do Senhor Only for the true people. a mesa do Senhor era apenas para aqueles realmente But dele. he cannot do anything. Ele não podia fazer He nada. was very painful. E aquilo foi muito That penoso is para ele. doing that. Então o seu One sonho day there will be church within the church. era que algum dia houvesse uma igreja There is dentro da igreja. only one body of Christ. Há apenas um corpo de Cristo. So he recognized that Ele reconheceu his own failure. a sua própria falha. He did follow the Lord, Ele seguiu o Senhor, but not to the fullness. mas não até o fim. The fullness is the body of Christ. Fim, a plenitude é o corpo de Cristo. At most, what he had is a Lutheran church. E tudo que ele conseguiu foi uma igreja luterana. This is called visible church. O que ele chamou de uma igreja visível. And of course, he talked about universal. He talked about universal priesthood. E ele também falou do sacerdócio universal. Every one of us is a priest. Cada um de nós é um sacerdote. We have no priest between God and man. Não há sacerdote entre Deus e os homens. That's very true. Isso é verdadeiro. But after he preached that, Mas depois que ele pregou isso, 100 years. 100 anos, Now, brothers,
It is true, there is no prince between God and man. É verdade que não há sacerdote entre Deus e o homem. But it was Martin Luther who tells us. Mas foi Martinho Lutero que nos disse Every one of us is que priest. todos nós somos We sacerdotes. ought to serve God. Nós é que devemos servir a Deus. But then, brothers, this is only a theory. Isso era apenas uma teoria. Every Sunday, Todo domingo, when we come together, ao nos only ajuntarmos, 1 or 2 or 3 members are functioning. apenas 1, 2 ou 3 membros funcionam. Where is the body of Christ? Onde está o corpo de Cristo? Where is the university believerhood, priesthood? Onde que está esse sacerdócio universal dos santos? Beautiful theory, É uma teoria muito maravilhosa. justificated by faith, Justificação pela fé. universal priesthood. Há o sacerdócio universal. Where is the reality? Mas onde está a realidade? Brother, sister, Irmãos, that's the pain of Martin Luther. esse foi a dor But thank do God. Martinho Lutero. Through pietism, Graças a Deus, through porque pietists, por meio dos pietistas, there was a great revival in German land. houve um grande reavivamento na Alemanha. And these pietists, E esses pietistas, they were mystics. eles eram místicos. They were hidden ones. Eram aqueles escondidos. It was they who injected light to the church. Foram eles que jogaram luz para a igreja. They never left Lutheran. Eles nunca saíram da igreja luterana. Do you see that? They recognized the work in Reformation. Eles reconheceram a obra que se deu na reforma. But they found it's not enough. Mas eles perceberam que não foram suficientes. You have to go deeper. Era necessário ir mais a fundo. You have to have that reality between the church and the head. Era importante ter a realidade entre a igreja e o cabeça. Otherwise, another religion. A menos disso, seria mais uma religião. Otherwise, it's only institution. Senão, eles haveria mais uma instituição. Otherwise, it's only a church building. Senão, seria apenas uma construção. Then these people, Essas pessoas they become spiritual reformers. tornaram-se reformadores espirituais. And we call them Protestant mystics. A esses aqui chamamos de místicos protestantes. Now, among this mystic, one person stands out. One man stands out. Entre esses místicos, um homem se So you have destaca. to read your list. Você pode ler a sua lista. After St. John of the Cross, Depois de São João da Cruz, you have Johann Ernst. temos Johann Ernst. Now, he is the author of True Christianity. Ele é autor daquele livro Verdadeiro Cristianismo. He is the father of pietism. Ele é considerado o pai do pietismo. Now that him really brought in that great revival. Foi ele que de fato trouxe esse grande avivamento. So who is he? Quem é ele? Now we don't have time. We can only do it very quickly. Nós, por causa do tempo, só podemos fazer isso de forma muito He rápida. was a German Lutheran theologian. Ele era um teólogo luterano alemão. And then, he read a lot of mystic writings, Ele leu muitos escritos místicos, especially Rhineland mysticism. especialmente o misticismo da região do Reno. That mysticism of John Tauler and these people. Ou seja, o misticismo do John Tauler e daqueles outros. So he wrote a book called True Ele Christianity, escreveu esse livro chamado Verdadeiro Cristianismo. because Christian life is spiritual life. A vida cristã é uma vida espiritual. Christian life is the life of Christ, which is hidden. Christian life is our life, which is hidden with Christ in God. Então, a vida cristã é a vida de Cristo em nós, e nós estamos escondidos em Deus. So in 16, let me see. I think when he wrote that in 1610. Ele escreveu esse livro em 1610. So that's the beginning of the century. Esse é o início do século XVII. He did not live enough to see the
pietist movement. No, he didn't see that. Ele não viveu o suficiente para ver, testemunhar He o movimento. did not see the revival. Ele não viu o reavivamento. Actually, he was the one who sowed that seed of revival. Ele simplesmente plantou a sementinha do reavivamento. Now, that's very important. Mas isso é muito importante. So then he wrote that book, Ele escreveu esse livro. and that book really helped many people. Esse livro realmente foi de muita ajuda para muitas pessoas. Technical speaking, Falando de forma técnica, the founder of pietism, o fundador do pietismo actually, another two person. também inclui outras duas pessoas. One is called. One is called. Actually, the founder normally we consider Philip Spener is the founder. Então, normalmente consideramos como fundador o Philip Spener. Philip Spener. Yeah, he is he's the founder. Ele é o fundador. And but actually, he always talk about the writings of Johann Arndt. Mas esse Philip sempre falava dos escritos de Johann Arndt. So that's why actually all the pietists read that book. Por isso sabemos que todos os pietistas devem ter lido aquele livro. Strictly speaking, when that book was published, Quando aquele livro foi publicado, almost every German family had that book. praticamente toda a família alemã tinha uma cópia That desse livro. book almost always beside their Bible. E esse livro estava quase sempre do lado da Bíblia. And that book, the title of that book called True Christianity. E o título desse livro é O Verdadeiro Cristianismo. True Christianity. É Verdadeiro Cristianismo. Why he used the True Christianity? Por que ele usou esse nome, Verdadeiro Cristianismo? When our Lord talked to a Samaritan woman, Quando o Senhor falou com a mulher samaritana, neither this mountain nor Jerusalem. nem neste monte, nem em Jerusalém. This is all religion. Isso é tudo religião. This is all institutions. São instituições. But the time shall come. Mas eis que vem um tempo. The Father is looking for the true worshipper. O Pai busca os adoradores, verdadeiros adoradores. And those true worshippers, they worship God in spirit and in E os truth. verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Not a mountain, Não em um monte, nor a building. nem dentro de um prédio. And we worship God in spirit. Mas adoramos a Deus em espírito. So that's spiritual life. Isso é uma vida espiritual. And now you can understand, now when he talk about true Christianity, Quando ele fala do cristianismo verdadeiro, it doesn't mean that the Christianity they see is a false one, no. não significa que o cristianismo que eles veem era falso, But não. it's only a shadow. Mas era simplesmente uma sombra. Do you see that? Now they ought to go back to the true Christianity. Eles precisavam voltar para aquele cristianismo verdadeiro. So if you read that book, Se você ler o livro, you find it's mystic writings. você perceberá que um escrito místico Really try to bring us back to the presence of the Lord. tenta realmente nos levar de volta à presença do Senhor. Now let me just quote two paragraphs. Quero citar dois parágrafos. He said, "Dear Christian reader, Esse querido leitor cristão, that the holy gospel is subjected in our time to great and shameful abuse. o nosso bendito evangelho nesses dias está sendo sujeito a um abuso. Is fully proved by the impenitent life of ungodly who praise Christ and His word with their mouths and yet lead an unchristian life." Esse evangelho está sendo provado por pessoas que são infiéis e impuras. And that is like that of a persons who dwell in heathendom, not in the Christian world. E são pessoas que vivem com os gentios e não no mundo cristão. Now that's his message. Essa é a sua mensagem. Then he said, E ele continuou dizendo: many think the theology is mere science and rhetoric, muitos acham que a teologia é mera ciência e retórica. whereas it is a living experience and a practice. Mas de fato ela é uma experiência viva e é prática. Everyone now endeavors to be eminent and distinguished in the world, Todos hoje em dia se esforçam por serem eminentes e distinguidos no mundo. and no one is willing to learn to be Mas pious. ninguém está disposto a aprender a ser piedoso. So remember, it is his writing, Esse foi os escritos dele. and really brought the whole German
into life. E isso realmente trouxe toda a Alemanha à vida de volta. And those people are called pietists. Essas pessoas foram chamadas de pietistas. And among them, there was very famous one, E entre eles houve um muito famoso, Zinzendorf. o Zinzendorf. Now, Zinzendorf was a mystic. O Zinzendorf foi um místico. How do you know he was a mystic? Agora, como saber que ele era um místico? When he was only 6 years old, Quando ele tinha 6 anos de idade, and when he lived in the castle of his grandma. ele vivia num castelo da avó. So every day he wrote a love letter to his master or his lord. Cada dia ele escrevia uma carta de amor para o seu senhor. And he threw out from the window. E ele jogava essa carta pela janela. And he prayed to the Lord. E ele orava ao Senhor. He said, Dear Lord, Ele disse, querido Senhor, this letter for you essa carta é para o Senhor, to show my love. para mostrar o meu amor. So please ask angel to take care of that, to hold that piece of paper. Então manda um anjo para pegar aquele pedacinho de papel. Remember, Lembre-se, that's the secret of Zinzendorf. esse foi o segredo de Zinzendorf. Zinzendorf said, I have only one passion. Zinzendorf disse, eu tenho apenas uma paixão. I have only one life to live for Eu Christ. só tenho uma vida para viver para Cristo. Brothers and sisters, there is a very famous liberal theologian called Karl Barth. Há um teólogo liberal muito famoso chamado Karl Barth. According to him, De acordo com ele, Zinzendorf is the only one who is Christ-centered. o Live Christ-centered. His life. Zinzendorf é o único que viveu uma vida cristocêntrica. Why? Por quê? He was a mystic. Ele era um místico. So remember, Lembre-se, who sowed the seed? quem plantou a semente? And Johann Arndt is who sowed the seed. Foi Johann Arndt que semeou essa semente. But he not only sowed the seed, Ele não apenas semeou essa semente, because he sowed the seed, pelo fato dele ter feito isso, then the Lord in East Germany, o Senhor na Alemanha Oriental, near Czech também perto da Tchecoslováquia and Poland. e Polônia. Now at that time it is called Cilicia. Naquela região, naquela época chamada da Cilícia. Now the Lord in Cilicia is doing something Agora ali o Senhor fez alguma coisa. very interesting. Isso foi muito interessante. And then you find that someone in that area E alguém nessa região was helped by the fruits, was helped by Johann Arndt. foi ajudado por Johann Arndt. Why? Por quê? Because many people at that time, actually this part of pietist movement, Isso fez parte do movimento pietista. before it had been crystallized. Antes de se So cristalizar. everywhere when they read true Christianity, Toda vez que liam aquele livro, Verdadeiro Cristianismo, and they all gather together, todos eles se reuniam you know, they really want to live that kind of life. e desejavam viver aquele tipo de vida. Then there is a town in the borderline between Germany and Poland Houve uma cidade, ou há uma cidade na fronteira entre a Alemanha, called Galitz. entre a Alemanha e a Polônia, chamada Galitz. It's a very beautiful town. É uma cidade muito bonita. Now, in that town, there was in the village near that town, Na vila perto daquela cidade, there was a man called Jacob Burme. Now that is this one, Jacob Burme. houve um homem chamado Jacob Boehme. And when he was young, Quando ele era novo, he did not receive much education. ele não recebeu uma boa formação. In the beginning, he was shepherding, Ele no início ele era um pastor. and later a shepherd. Yeah. Then later she became shoemaker. Depois ele se tornou um sapateiro. Can you believe that? Você imagina isso? The Lord did something with that brother. O Senhor fez alguma coisa por meio dele. She was a Lutheran, Ele era um luterano. and so every Sunday she went to Görlitz to be with the saints. Então todo domingo ele ia para essa cidade de Görlitz para estar com os santos. Now the Lutheran pastor O pastor luterano was greatly helped by Johann Arndt, foi muito ajudado pelo Johann Arndt. and for that reason he wanted to revive the Lutheran.
Por causa disso, ele desejou reavivar o luteranismo. So he formed small groups, Ele formou pequenos grupos, like a cell group. como células. And then this brother, Jacob Burmy, joined them. Então foi quando o irmão Jacob Boehme se uniu a ele. And remember, those pietists, when they gathered together, Lembre-se que os petistas, quando se reuniam, they studied the word eles together, estudavam a palavra and they shared the word together. e eles compartilhavam a palavra. When they shared the word E together, ao compartilhar a every palavra, member are functioning. cada membro funcionava. So you see, now that's the body of Christ. Esse é o corpo de Cristo. Now that's the universal priesthood. Esse é o sacerdócio And universal. not only that, they live a holy life. Eles viviam uma vida santa. They have wonderful testimony. Eles tinham um testemunho maravilhoso. And they not only believe justification by faith, Eles não apenas acreditavam na justificação pela they fé, live a holy life. mas também viviam uma vida And they call santa. each other brother. E se chamavam de irmãos. Later in the pious meeting, Mais tarde, nas reuniões, not just Lutheran, não apenas os luteranos. even some who are not Lutheran, Você encontraria alguns que não eram luteranos. when they come together, Quando eles se reuniam, they say, we are brothers. eles diziam, nós somos irmãos. They never think you are not Lutheran. No. Eles nunca falam, esse cara não é luterano. Think about it. Pense, Is this the church within the church? será que essa não era a igreja dentro da They igreja? not only all believe in the Lord, Eles todos criam no Senhor, they study the mas Bible eles também criam na from the Genesis to palavra, Revelation, de Gênesis a Apocalipse. and they live according to E faith. eles viviam pela fé. Well, one of their practice, they always have orphanage. Uma das práticas deles era sempre ter orfanatos. They live by faith. Eles viviam pela fé. And that's how George Muller started to have his orphanage. Foi assim que o George Miller começou com seu orfanato. When he went to Germany, when he met these brothers. Quando ele foi para a Alemanha e conheceu aqueles irmãos. So they lived that kind of life. Eles viviam uma vida desse tipo. So brothers, how beautiful is that life? Que vida No bonita é wonder essa. this revival. Não há de se admirar que So todo that esse avivamento. Lutheran pastor Aquele pastor luterano who would like to bring that revival to Görlitz. que desejou levar esse avivamento para Görlitz. I have to be very careful, Então brothers. tem que tomar cuidado, irmão. Now, I'm not too sure that's already a piety revival. Eu não sei dizer exatamente se era um movimento pietista. Or sabe? probably between the reading of the book and the revival. I don't know. Ou talvez fosse alguma coisa entre a leitura do livro e o But reavivamento. anyway, in that small town Görlitz, the Lord already done something. Mas de qualquer maneira, naquela pequena cidade de Görlitz, o Senhor já havia feito algo. And so this man, Jacob Burmy, Esse homem, Jacob Ben, already part of it. já era parte He daquilo. saw something living. Ele viu algo vivo. And that's why no longer like normal Lutheran. E é por isso que não podia ser mais como um The normal Lutheran, you just go to church every Sunday. That's all. O luterano padrão médio é simplesmente a igreja no So domingo. he had that kind of life. Ele tinha esse tipo de vida. Now, many people study his life. Muitas pessoas estudaram a sua They vida forgot that part. e eles esqueceram essa parte. They forgot that actually the Lord really used Johannes' writings Eles esqueceram que o Senhor realmente utilizou os and escritos de Johannes make that town Görlitz, that Lutheran is a very different one. e tornou o luteranismo naquela cidade muito diferente. It's living, É vivo, and because he did not learn much. e porque ele não havia aprendido So muito, all his learning, only when they are together, they study the Bible. That's how he that's how he got his knowledge. tudo que ele aprendera foi quando eles se reuniam e estudavam a Bíblia juntos. But of course, through that writings, Mas é claro, por meio daqueles he is escritos, able to contact the Rhineland mystics. ele foi capaz de contatar o misticismo que veio Indirect way. de forma indireta. He may not have a direct contact with those writings, Talvez ele não teve contato direto com os escritos, but because he's really in the presence of the Lord. mas porque ele estava realmente na presença So do he Senhor. absorbed, he is able to absorb this in very quick and very efficient way. Ele foi capaz de absorver isso de forma muito rápida e muito eficaz. Brothers, our Lord is fair to everybody. O Senhor é muito justo com todos. Do you think Você acha Mary Magdalene has a very good mind? que Maria Madalena tinha uma mente lá muito brilhante? She had been possessed by demons, 7 demons. Ela havia sido possuída por 7 demônios. Think about after being possessed by 7 demons. Depois de ser possuída por 7 Do demônios, you think that mind still sound mind? você acha que a mente dela podia ser uma mente sadia? We are not sure. Nós não temos certeza. But one thing we are sure, Mas uma coisa temos certeza. she has a heart, Ela tinha um coração. sound heart. Um coração She has the sadio. heart of a widow.
ela tinha o coração de uma viúva. When they remove our Lord, the whole world becomes blank to her. Quando eles, ela imaginou que eles tinham retirado o Senhor da tumba, todo o mundo se tornou um vazio para ela. Don't forget, Não she was esqueça. the first one Ela foi a primeira who saw the resurrection of our Lord. que viu o Senhor ressurreto. The vision of risen Lord A visão do Senhor ressurreto ought to be given to Peter first. deveria ter sido dado primeiro a Pedro, He was one of the disciples, porque ele era um dos discípulos. and he fell. E ele He falhou. ought to see that Ele vision first. precisava ver aquela visão. My antes. brothers and sisters, Mas, irmãos, compare Peter's mind and Mary's mind. se você comparar a mente de Pedro e a mente de Maria, Who should receive the vision? quem deveria receber a visão? Thank God. Mas graças a God respects everyone. Deus respeita todos. As long as there is a pure heart. Desde que haja um coração puro. No matter what background he Não is. importa qual o plano de No fundo. matter how much education he has Não lived. importa a formação que ela recebeu. If he loved the Lord. Se ele amava o Senhor, Brothers and sisters. irmãos, Now, if he study, se ele estudar, he will do it very ele efficiently. o faria de forma muito eficaz. Don't think because you are in the university, Não pense que pelo fato de você estar you have a good mind. No, that's tem true. uma mente muito boa. Não If é you love the verdade. Lord, Se você ama o if you Senhor, are really sitting at your master, se você estiver aos pés do seu mestre, he will teach you. ele lhe ensinará. Think about it. Pense. Those disciples only at the feet of our Lord for 3 Os years. discípulos estiveram aos pés do Senhor apenas 3 anos. Like John, think of John. Como João, pense sobre ele. Hey, you read the Gospel of John. Leia o Evangelho de João. And some people say, oh no, that cannot be written by John. Algumas pessoas analisam e dizem que ele nunca lhe poderia ter That must sido. be written by Greek Isso philosopher. deve ter sido escrito por um filósofo But if grego. you are at the feet of our Lord Jesus Mas se você estiver aos pés do Senhor for Jesus 100 years, por 100 anos, theologians never believed that John's Gospel was written by John. os teólogos jamais creram que o Evangelho de João foi escrito por João. Only after discovery of Dead Sea Scrolls. Somente depois da descoberta dos manuscritos. They changed their mind. Aí eles mudaram de ideia. It was John. Aí falaram, foi João. Brothers, Irmão, he was only a fisherman. ele era apenas um pescador. 3 years and a half at the feet of his Mas master. passou 3 anos e meio aos pés do Later he Senhor. abided in Christ. Depois ele aprendeu a Christ abided in him. e Cristo permanecer nele. He was able to give us John's Ele Gospel. foi capaz de nos dar o Evangelho de João. My brother and sister, Irmãos, the same thing happened in Galates. a mesma coisa aconteceu em Gálatas. And here is a pure one. E aqui encontramos alguém puro. He has only one passion. Ele tinha apenas uma He paixão. has only one heart. Ele tinha apenas um coração. Even he did not receive much Ainda education. que ele não tivesse recebido uma grande But he formação, loved the Word. mas ele realmente amava o He Senhor. wanted to swallow the Ele Word. queria engolir a palavra. He wanted the Word. He wanted to be filled with the Ele Word. queria ser cheio da palavra. Think about it. Pense, Such a person, tal pessoa, definitely the Lord will reveal himself to him. certamente o Senhor se revelaria a ele. Now, today, if you read his writings, Hoje, se você ler o que ele escreveu, most likely you don't understand them. muito provavelmente você não compreenderá. The reason is very E a simple. razão é simples. Because his language is a different language. A sua linguagem é diferente. Very different. É muito diferente. But thank the Lord, Graças ao Senhor. he really received something directly from the Lord. Ele realmente recebeu algo diretamente do Senhor. So in his whole life, he almost written 26 books, I think. Em toda a sua vida, ele escreveu por volta de 26 livros. Something like that. Por aí. And think of it, he's a very simple person. Ele era uma pessoa muito simples. Shoemaker. Ele era um sapateiro. He was still lived by shoemaking. Ele vivia disso, de fazer He sapatos. was a very good businessman. Claro, ele era um bom homem de But negócio. now he's trying to write down what he has seen. Mas agora o desejo dele era escrever o que tinha visto. But then here come another pastor, Lutheran pastor. Mas aí surgiu um outro pastor luterano. That old fashioned. A moda antiga. All he worry is about doctrine. Ele só se preocupava com a doutrina. So after he read that, Depois de ler, he said, that's heretic. ele disse isso é heresia. So you asked him to leave the city. Então pediu que ele se retirasse da cidade. But finally, city council was kind to him. Mas finalmente a prefeitura foi muito He gentil. said, okay, as long as you don't teach that anymore. Não, você pode ficar, mas não ensina isso mais. So he kept quiet Então ele ficou caladinho. for 5 years to 7 years. De 4, 5 até 7 anos. But then his friends,
Aí seus amigos try to ask him, you have to say something, you have to teach, you have to, because he really has some light. insistiram, olha, você precisa ensinar. Você Some realmente tinha luz. of his friends were chemists. Alguns dos seus amigos eram químicos. Some of his friends were medical doctors. Alguns eram médicos. But because now he obeyed, he really learned the lesson. Ele realmente aprendeu a lição. For 7 E years, por 7 anos, he didn't do anything. ele não fez But nada. the Lord continued to show the light to him. Mas o Senhor continuou a lhe mostrar a luz. So finally, he had to come back to write something. Finalmente ele voltou a escrever alguma coisa. So then he wrote a book called The Way to Christ. E ele escreveu um livro chamado O Caminho para Cristo. It is a wonderful book. É um livro maravilhoso. But then again, that Lutheran pastor saw it. Mas de novo, o pastor luterano viu o livro. So this time he was really being sent away to Dresden. E desta vez ele realmente foi posto para fora. So finally, later he came back to Görlitz just for one purpose, that he would die there. Mas posteriormente ele voltou para Görlitz com um propósito: falecer ali. Now that's how his whole life. Essa foi a sua vida. There is another shoemaker in the church history Na história da igreja há um outro sapateiro who was a great Bible scholar. que foi um grande erudito da Bíblia. His name is Alexander White. O nome dele é Alexander White. He was very poor while he was young. Quando era novo, era muito pobre. So finally he decided, I want to become a shoemaker. Aí finalmente decidiu: vou ser um sapateiro. But when he made shoes, he had no time to study. Agora, enquanto ele fazia os sapatos, ele não tinha como So estudar. he paid the money to other people to hold the book for him. Então ele pagava dinheiro para a pessoa segurar o livro para So ele. while he's making the shoe, then he was able to read the book. Então, enquanto ele fazia os sapatos, ele era capaz de ler os livros. He was well versed with many books. Aí ele se familiarizou com muitos livros. So now God especially used him. E agora Deus pôde utilizá-lo He de has especial. his specialty is the character in the Bible. E a sua especialidade são as personagens da Bíblia. So his classic is one book. Então ele tem um livro clássico. Is Bible characters. São personagens bíblicos. Now he not only well versed with the Bible. Ele não apenas era muito If familiarizado you com a Bíblia. want to analyze a character, Se você quiser analisar um dos personagens da Bíblia, you ought to know psychology. você precisa conhecer psicologia. So he is really a wonderful scholar. Agora, ele realmente é um erudito muito maravilhoso. And then Então, one day he dia, read the book written by Jacob Berman. ele leu um livro desse Jacob Boehme. Strictly speaking, first he was attracted by William Law. Primeiramente, ele foi atraído por William Law. Now who is William Law? Mas quem é esse William Law? William Law is a disciple of Berman. William Law é um discípulo de Boehme. So through William Law, then Alexander White began to know the writings of Jacob Berman. Então, foi por meio de William Law que o Alexander White veio a conhecer os escritos de Jacob Boehme. So I already told you his story. Very simple Então, a one. história dele é muito simples. So that's why Alexander White, when he tried to write his story, Então, toda vez que Alexander White tentou escrever a história, this is another character you want to describe. ou seja, ele queria descrever a vida de uma personagem bíblica. So he has a book on Berman. Então, ele tem um livro também He sobre has another Boehme. book on William Law. Ele tem um outro livro sobre William Law. Don't forget he was a theologian. Ele era um teólogo, He knows theology very well. conhecia a teologia muito bem. Definitely he is the son of Reformation. Ele certamente é um filho da reforma. No doubt about Não that. há dúvidas quanto a isso. So now if he sees something good out of these brothers, Se ele vê alguma coisa boa nesses irmãos, there must be good. então certamente Of deve course I ser. said there are some sands there. Não há dúvida que ainda há areia. We will come back to that later. Nós chegaremos nisso mais But tarde. anyway, according to him, Mas de acordo com ele, now this man is really indeed somebody. esse homem é realmente alguém.
Then, after he wrote his story, Depois ele escreveu sua história. actually not much to talk about. Não há muito a dizer. Then he spent more time about to introduce his books, Ele ficou mais tempo to apresentando introduce his thoughts. e seus pensamentos. Then, that's how Alexander White says. O Alexander White diz o seguinte. He said, Jacob Burme has no biography Ele disse, olha, o Jacob Boehme não tem biografia, because his whole life was hid with Christ in God. porque toda a sua vida estava escondida em Cristo, com Cristo em Deus. I think this is the best commentary on the life of Jacob Burme. Eu acho que é o melhor comentário sobre a vida de Jacob Boehme. And Burme actually not only a mystic. Boehme não foi apenas um místico. Of course, we are more interested in his mysticism Claro, estamos interessados no seu misticismo, because we want to learn something from him. porque queremos aprender algo dele. He must have a wonderful experience, Ele deve ter uma experiência muito but he maravilhosa, also have some revelation. mas ele também teve He revelação. thought that he has it. Ele realmente nos ensinou He muito. honestly tried to tell other people. Ele honestamente tentou ensinar outras So pessoas. then he's waiting for the whole world to say something about him. Então ele esperou que o mundo todo dissesse alguma coisa a respeito de si. So later we discover Depois descobrimos he's not only mystic, que ele não apenas era um místico, actually he is philosopher. mas também ele era um filósofo. So sometimes when he sees something, Então às vezes quando ele via alguma he coisa, based on the Bible. ele se baseava na Bíblia. He based on the vision he has seen. Ele se baseava nas visões que ele tinha. He thought that he was able to penetrate into something. Ele achava que ele era capaz de adentrar certas coisas. That realm is philosophical realm. Esse meio era um meio filosófico. So we are not interested in it. Nós não estamos interessados But we nessa have to wait how other philosophers say about this brother. Mas nós precisamos esperar ver como que os outros filósofos falaram a respeito desse irmão. You see that? So with him, you have to remember, he's a philosopher. Ele era um filósofo. He is also a mystic, no doubt about Ele it. também era um místico, não há dúvida. Because we can learn something from him. Podemos aprender algo dele. He wrote many books. Ele escreveu muitos He's livros. the author of many books. Ele é autor de muitos livros. He also had the books about Genesis. Ele também escreveu livros sobre Gênesis. He has some book about Old Testament. Ele tem livros a respeito do Antigo Testamento. And then from the Genesis and from the Old Testament, E a partir de Gênesis do Antigo he tried to Testamento, tell the world ele tentou dizer ao mundo what he has seen. o que ele havia visto. He really sees something and now he share with the world. Ele havia visto algo e desejava compartilhá-lo ao mundo. So then we have to ask some philosopher to tell us how good is he. Precisamos perguntar a outros filósofos quão bom ele era. You know, there is a very famous philosopher. Você sabe que havia um filósofo muito famoso. Have you heard the name George Hegel? Você já ouviu falar no George Hegel? Hegel, yeah. Hegel? Raise your hand. Have you heard about it? Hegel. Hegel. George Hegel. É Gel, H-E-G-E-L. Hegel. He is one of the greatest German philosophers. Ele é um dos maiores filósofos alemães. Do you know Karl Marx? Karl Marx? Anyone heard about Karl Marx? Até eu. Okay. Anyone heard of Engels? Alguém já ouviu falar do Engels? Okay. Engels, Both Marx and Engels owe much to Hegel. Agora, tanto Karl Marx quanto Engels devem muito ao Hegel. I think no one will challenge his position. Acho que ninguém ousaria desafiar a posição do Hegel. Hegel is one of disciples of Burme. Agora, o Hegel foi um dos discípulos do Boehme. Listen to what he says. Ouça o que ele disse. He said, through Burme, that philosophy first appeared in Germany. Então ele disse que por meio de Boehme é que pela primeira vez a filosofia chegou à Alemanha. With a character peculiar to itself. Com um caráter peculiar a ele. You see that, brothers? So now you understand. Agora vocês compreendem You really see something. que ele havia visto algo. But remember, we don't call that
specific revelation. Nós não chamamos isso de uma revelação específica. We call them natural Mas revelation. chamamos isso de uma revelação natural. God is God of revelation. Deus é o Deus de revelação. The Word of God, A palavra de Deus specific revelation. é uma revelação específica. Jesus Christ, O Senhor Jesus the Cristo, Word who became flesh, o verbo que se fez carne, that's specific revelation. isso é uma revelação específica. But don't forget, Não se esqueça Solomon has written 3,000 proverbs. que Salomão escreveu 3.000 provérbios. In the proverb in the Bible, Agora, os provérbios na Bíblia less than 1,000. são menos de 1.000. It means less than 1,000 is specific Ou seja, revelation. menos de 1.000 é revelação específica. How about another 2,000 proverbs? E onde estão os outros 2.000 provérbios? We call that natural Nós revelation. chamamos isso de revelação natural. That belong to the field of scientists and philosophers. E isso pertence aos campos dos filósofos. And e these cientistas. philosophers, they may discover some truth Esses filósofos podem encontrar algumas verdades that's really hidden in the que universe. estão escondidas no universo. So do you understand? So that means what Burme saw, Aquilo que Burme viu not just something specific, não é algo apenas not específico, something specific to Christian life, to não spiritual life. apenas alguma coisa específica à vida cristã, à vida espiritual. So that's that part. Essa é essa parte. So when you study his life, Quando você estuda a sua vida, you have to make that distinction. você precisa fazer essa Other you distinção. are in trouble. Senão você estará em apuros. Because when he says something, as if you never think that that's possible. Quando ele viu alguma coisa, às vezes você imagina assim, não é possível. You and I are not philosophers. Porque você e eu não somos filósofos. You see, we want spiritual life. Nós queremos vida espiritual. We are not as deep as that. Nós não somos tão profundos. But can you imagine Você consegue imaginar this uneducated shoemaker que este fazedor de sapatos sem was formação able to shape the German philosophical foi world? capaz de sacudir o mundo filosófico alemão? And that's really amazing. Isso é realmente impressionante. So somehow something is there. Alguma coisa havia ali. You don't think if you should not think that because you go to college you become professor, you will become spiritual. No. Não se imagine que pelo fato de você ir à universidade, tornar um professor, você será espiritual. Here the Lord found someone who is so humble. Aqui o Senhor encontrou alguém tão humilde, Almost nothing. como nada. But he has a pure heart. Mas ele tinha um coração puro. When the Lord showed him something, O Senhor me mostrou some of them nothing to do with the Bible. algumas dessas coisas não tinham nada a ver com a Bíblia, But it's due with the natural mas revelation. tinham a ver com revelação natural. So I think that's one of the special situation with Burme. Eu acho que essa é uma das situações especiais com respeito a Jacob Boehme. And then Sir Isaac Newton, great scientist. Aí tem o Sir Isaac Newton. Can you believe he spent some time to study the writings of Burme? Ele gastou algum tempo estudando os escritos do Burme. And he discovered so somehow, remember, we do not know what is the relation between these two. Nós não sabemos bem qual a relação entre esses dois. Now, of course, there's some study on that. Existem estudos a respeito. They try to find out, is there any connection? Eles tentar descobrir se há alguma If conexão. you ask William Law, he said yes. Se você perguntar a William Law, diz que sim. And there's something there. Há alguma coisa. Now, tonight is too late. I don't want to go to that Está detail. muito tarde, não posso entrar nesses detalhes. Because don't forget, when Burme when he discovered something, Quando Boehme descobriu algo, it is before the birth of modern science. foi antes do nascimento da ciência moderna. When I say modern science, I'm talking about beginning with Isaac Newton. Então, quando me refiro à ciência moderna, eu estou imaginando o começo com Isaac But Newton. somehow the writing really attracted Isaac Newton. De alguma forma, os escritos atraíram Isaac He Newton. spent some time with those E writings. ele gastou tempo com aqueles escritos. So, brothers, again, you find something connected with scientists here. Mais uma vez, você vê uma conexão com os cientistas. We do not know how deep is that relationship. We Nós do not não know. sabemos quão profunda é essa relação. But philosophy definitely is established. Mas a filosofia está certamente There's estabelecida. no doubt about Não that. há qualquer dúvida com respeito a So isso. that's this person.
essa pessoa. So when you go to his writings, Quando você considera os seus escritos, now you have to know you have to know him quite well. você precisa conhecê-lo bem. So now I think I have to quote somebody Eu acho que eu preciso citar alguém, because when you talk about spiritual life, quando você fala da vida espiritual. let us think about his influence first. Vamos primeiro pensar na sua influência. Okay, let's talk about. Okay. Now, because of Johann Arndt, Por causa de Johann Arndt, you have a revival in Germany. houve o revivamento na Alemanha. And Johann Arndt influenced Jacob Böhme. Johann Arndt influenciou Jacob Böhme. Then Jacob Böhme has a wonderful student, the best student, Então, o melhor estudante de Jacob Böhme William Law, foi William Law, who sowed the seed of Methodism. que plantou a semente do metodismo. Now in England you have a great revival. Na Inglaterra houve um grande avivamento John Wesley and Charles Wesley. com João Wesley e Carlos Wesley. Now in the beginning in Oxford they formed a club, Então, inicialmente em Oxford formaram um clube. Holy Club. Era um clube da They were santidade. together. They fellowship in Greek. Eles tinham comunhão em grego. They pray in Greek. Eles oravam em grego. They want to be holy. Queriam ser santos. Why? Por quê? Because they read a book written by William Law. Eles haviam lido um livro de William Law. So if you study the church history, Se você estudar a história da igreja, because William Law was a student of Böhme, was disciple of Böhme, pelo fato de William Law ter sido um estudante de so Böhme, indirectly, indiretamente, you see the revival in England o reavivamento na Inglaterra in some way has something to do with the Böhme. tem a ver com Böhme. Do you see that? Você vê isso? And more than that, E além disso, it is for sure the Quakerism was influenced by Böhme. certamente o movimento dos Quakers foi influenciado por Böhme. The founder of Quakers, George Fox here, Então, John Fox, o fundador dos Quakers, if you read his journal, se você ler o seu diário, and then you can find here and there você encontrará e aqui e acolá the influence of Böhme. a influência de Böhme. So you see, brothers, Vocês veem, if you talk about mysticism, se você falar de talk misticismo, about spiritual life, de vida espiritual, now his influence is for sure. a sua influência é clara. Because Quaker movement is a great movement in England. O movimento dos Quakers é muito importante na Inglaterra. And Methodism also a great movement. E também o metodismo foi um grande movimento. Pietist movement, another great movement. O movimento pietista foi um grandioso movimento também. Because of this, Por causa disso tudo, then the church being delivered from just mere institution. a igreja foi libertada de ser apenas uma No instituição. more dead letters. Não havia mais letra morta. Here you find the Spirit. Aqui se encontrava o Espírito. So, brothers and sisters, Irmão, remember, lembrem, that's the influence of Böhme. essa foi a influência de Böhme. So finally, Finalmente, let's try to find out vamos tentar descobrir now what is his message. qual foi sua mensagem. So I think the best way is that let me try to quote a professor's comment. Então, a melhor forma é deixar que eu cite um comentário de um professor. Professor Rufus Jones. O professor Rufus Jones. He is a professor of Haverford College in the States. Ele é professor de um college lá nos Estados Unidos. He was a great scholar Ele foi um grande erudito. because he was a Quaker. Ele era dos Quakers. So if you listen to him, Ouça ele. then you will know the connection between Böhme and the Quaker E movement. você saberá qual que é a conexão entre Böhme e o movimento dos And Quakers. because Jones, he definitely is a scholar of mysticism. E Jones era um erudito nessa área do If misticismo. you read his book, Se você ler seu he livro, can trace the spiritual history of the church from the beginning to today. você consegue seguir toda a linha desde o início da história da igreja até hoje. So, especially when you talk about
Burme. Ao falar de Boehme, Definitely, I think his comment is very important one. eu creio realmente que seu comentário é muito importante. As a scholar, Como erudito, he know all the theory, know all this mysticism. ele conhecia toda a teoria do misticismo. And of course, he read the writings of Burme. Claro, ele escreveu os escritos, ele leu os He escritos de Boehme. definitely has his impression, Ele teve a sua impressão. and he know his story. Ele conhecia a história And not only that, e além disso, and also he know Quaker very well. ele conhecia os quadros muito So bem. he is the only one who qualified to say Então ele era o único qualificado para dizer whether there's any connection between George Fox and Burme. se havia algum tipo de conexão, de ligação entre Fox e Boehme. The answer is yes. E a resposta era sim. So now we make this history very clear. Então isso torna a história da igreja muito clara. So now I just quote something from him. Quero citar algumas coisas. That will be enough for our study. E isso será o suficiente para o nosso estudo. Now listen to what he said. Ouça o que ele disse. He said his means Burmese. Então ele disse, falando dele é o Boehme. His important permanent contribution to Christianity is, A sua importante e permanente contribuição ao cristianismo é a seguinte: however, to be found in his interpretation of the way, será encontrada na sua interpretação do caminho, or as he calls it, ou como ele a chama, the process of o salvation. processo de salvação. Now that's what we want. É isso que nos The interessa. process of salvation O processo da is the salvação process of justification, é o processo da justificação, sanctification, da santificação and e da glorification. glorificação. So according to Professor Jones, De acordo com o professor Jones, that is important and permanent contribution. é a sua contribuição permanente e importante. Then of course he talked about some other contribution. Também ele falou de outras contribuições. Very much that he wrote about the process of the universe. Ele também escreveu a respeito da processão do universo. That's philosophical part. E isso é a parte filosófica. Now it's fanciful and subjective. É cheio de caprichos e subjetiva. Now, with today's scientific knowledge, Então hoje, nesse conhecimento científico, something really fanciful se houve alguma coisa realmente de moda, and also very subjective. isso é muito subjetivo. Burme never done one experiment objectively. O Boehme nunca fez uma experiência objetiva. That's one thing. Por um lado é isso. Another thing, Por outro lado, his interpretations of Genesis a sua interpretação do Gênesis and of the Old Testament scripture in general e do Antigo Testamento no geral are thoroughly uncritical. não são críticos de maneira nenhuma. That means he really go out of tangent. Ou seja, ele saiu pela tangente. And of value only as they reveal his own mind and his occasional flash of insight. E That's all. são úteis somente para a gente entender, porque isso revela a sua mente e ocasionais lampejos de insight. So don't waste your time just to read these books. Então não gaste seu tempo lendo esses livros. Forget about his philosophical books. Esqueça dos seus livros filosóficos. Forget about his commentary on Genesis or the Old Testament. Esqueça os seus comentários de Gênesis ou do Antigo Testamento. So here is his main contribution. Aqui está a sua principal contribuição. But his account of his own experience and his message of the way to God possess an elemental and universal value. Mas os seus relatos, a sua própria experiência e da mensagem do caminho de Deus possui um valor elemental e universal. And belong among the precious words of prophets of the race. E estão juntos, estão à altura de preciosas palavras dos profetas da carreira. As a Quaker, Como um Quaker, he always considered George Fox as a prophet. ele sempre considerava o John Fox como profeta. Here is another prophet. Aqui há um outro profeta. So the voice of Burme is prophetic voice. Ou seja, a voz de Boehme era uma voz profética. Okay, listen carefully. Ouça com His atenção. way of salvation is in direct with the central ideas of following figure. He talk about following name. He talk about few names. O seu caminho da salvação está em direta e centrada com
as ideias desses nomes. Now these are the name of the spiritual reformers. Então esses são os nomes dos reformadores espirituais In 16th century. do século XVI. So in other words, Em outras palavras, his way of salvation is in direct with the central ideas of these spiritual reformers. então o seu caminho de salvação está diretamente relacionado com esses reformadores espirituais. Now the reason I call this, A razão pela qual I want you to know that what the contribution of these spiritual reformers. eu quero que você saiba qual que é a contribuição desses reformadores espirituais. So this professor used just one or two phrases to introduce it. Então esse professor utilizou uma ou duas sentenças para introduzir isso. That is, his emphasis Ou seja, a sua ênfase is always as was theirs. é sempre como a deles, Upon the necessity of personal and inward experience as the key to every gate of life. como a necessidade de uma experiência pessoal e interior como a chave para cada portão da vida. And he puts more stress even than some of the spiritual reformers. E então ele põe, inclusive, mais ênfase nisso do que até mesmo alguns daqueles reformadores espirituais. Did upon the apple making new birth. Até mesmo sobre pôs mais ênfase do que aqueles outros davam ao novo nascimento. So now, remember, Então lembre-se, all these spiritual reformers, todos aqueles reformadores their espirituais, emphasis is inward a experience. sua ênfase era de uma experiência interior, Personal experience. pessoal. But he go one step further. Mas ele foi até além. That's important. E isso é importante. All Mystic, they only worry about inner Os experience. místicos só se preocupavam com aquela experiência interior. When they try to have union with God, Quando eles procuravam ter união com Deus, for some of them, para alguns deles, God is only absolute. Deus era apenas um absoluto. God is unknown God. Deus era um Deus How can you desconhecido. follow with God, unknown God? Como que você pode ter comunhão com um Deus desconhecido? That's the problem. Esse é um problema. You see that? Vocês veem? But remember, the Burmi go one step further. Boêmio foi um passo além. Not just inward and personal experience. Não apenas com experiências interiores e He pessoais. will make apple-making statement. Ele vai fazer alguma da declaração que faz época. Is new birth. E o novo nascimento. Now, brothers, that's nothing new at all. Isso não é novo. What is new birth? O que é o novo nascimento? You ought to be born again. Você precisa nascer de novo. So that chapter 3 of John. Aquele capítulo 3 de João. Do you see that? So that's his burden. Esse é o seu So if encargo. you ask, now what is the main message of Burmi? Qual que era o principal mensagem de Boêmio? New birth. Era o novo Being nascimento. born again. Nascer de novo. We ought to be born of the Spirit. Devemos nascer do Espírito. Those who are born of Spirit is Spirit. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. That's spiritual life. É essa a vida espiritual. Burmi did not tell us anything new. Boêmio não nos disse nada de novo. But out of his experience, Mas por causa de sua he is experiência, able to tell us what kind of life which is in the Spirit. ele teve condições de nos dizer que tipo de vida havia no Espírito. So strictly speaking, Falando de forma he's espiritual, talking about Christ within. ele falava de Cristo Do you vivendo see that? dentro de nós. So that's something different from the religious mysticism. Isso é diferente do misticismo religioso. Definitely this is Christian mysticism. Certamente isso é misticismo Do you religioso. see that? Now, he especially talked about Christ within us. Ele falava de forma especial de Cristo em nós. And he sees more in the person of Christ Ele vê mais na pessoa de Cristo as the way of salvation como o caminho da salvação, than any of spiritual reformers of 16th century had seen. mais do que foi visto pelos reformadores do século XVI. While his own personal experience was so unique and illuminating, Enquanto a sua experiência pessoal foi tão única e iluminante, so profound and transforming, tão profunda e transformadora, that he was able to speak on divine things with a grasp and insight and with a spiritual authority beyond that attained by any of the reformer in this group. ele foi capaz de falar de coisas divinas com um poder, um insight tão espiritual e com tal autoridade, além daquela alcançada por qualquer um daqueles reformadores. He has given, I think,
Ele nos deu, eu creio, as profound and as simple, de forma tão profunda e simples, and at the same e ao time mesmo tempo, as vital an interpretation of salvation uma vital interpretação da salvação, through Christ as a Reformation movement, por meio de Cristo, tanto quanto o movimento da reforma, produced before the 19th century. produziu antes do século XIX. That not only including Martin Luther, John Calvin, also John Wesley, and so on and so forth, Isso inclui Martinho Lutero, João Calvino, João Wesley e todos os demais. including Quakerism. Também inclui o movimento dos Quakers. And much that, he said, touches the very core of what seems to us today to be the heart of the gospel. E muito do que ele disse toca o cerne daquilo que nos parece ser hoje o coração do Evangelho. Now that's the comment from Professor Jones. Esse é o comentário do professor John. He's definitely evangelical. Ele certamente é evangélico. Definitely he belonged to the evangelical camp. Ele pertence a esse arraial dos evangélicos. So then, I think this comment is very important. Eu creio que esse comentário é muito importante. So then, if you go on and read his writings, Se você prosseguir e ler seus escritos, then you discover the emphasis of Burme is every spiritual step must be experimental. você descobrirá que cada passo experimental, cada passo espiritual deve ser experimental. Because this is an inward process. Porque esse é um processo interior. For Burme, Para o Christ Boehme, is effectuous and effective o Cristo é eficaz e efetivo because he lives and operates in us. porque ele vive e opera em nós. He says, Ele diz: the suffering and the death of Christ o sofrimento e a morte de Cristo as they are only for those who die to their own will and with Christ. Ajuda ou faz algum benefício, beneficia apenas aqueles que morrem para sua própria vontade. I think we don't have to quote anymore. Eu acho que nós não precisamos citar mais nada. One of his best students in Cilicia. Um dos seus melhores estudantes lá na Cilícia His next name called Angelus Cilicius. é esse próximo nome que aparece na lista, o Angelus His name is Johann Schiffler. O nome dele é Johannes Scheffler. He was a great Polish poet. Ele era foi um grande poeta He polonês. has given us many wonderful hymns. Ele nos cedeu grandes hinos. Now, one of his hymns Um dos seus hinos was a favorite of A.B. Simpson. era um dos favoritos do Simpson, do Most likely also favorite of Watchman e Nee. talvez também um dos prediletos do Watchman Nee. Now, from that hymn, you are able to understand what Burme talk about. Mas a partir daquele hino é capaz de entendermos o que Boehme falava. One of hymns written by Schiffler. Foi um dos hinos escritos por Scheffler. It says something like that. Ele diz alguma coisa assim: Though Christ may be born in Bethlehem 1,000 times, ainda que Cristo nascesse em Belém 1000 vezes, if he is not born in you, se ele não nascer em você, it is still no avail of the salvation. você não tem nenhum benefício da salvação. That's very true. Isso é muito verdadeiro. Even Christ was born in Bethlehem 10,000 times. Ainda que ele nascesse em Belém 10.000 vezes, He died for us on the cross. ele morreu por nós na cruz. If you never believe him into your Savior, into your Se heart, você nunca creu e o recebeu no seu coração, so when you believe in him, quando você crê nele, then you have eternal life. então você tem vida eterna. Then Christ is born in you. Então Cristo nasce em você. That's your Bethlehem. Aí é o seu Belém. Only when Bethlehem in you, Somente quando houver um Belém em você, then you are saved. então você será salvo. Then A.B. Simpson add another chorus to it. Então o A.B. Simpson acrescentou um coro aí. He said, "Oh Christ oh cross of Christ, Ele disse: ó cruz de Cristo, I'm willing to accept you into my heart." estou disposto a recebê-lo no meu coração. So, brothers, Irmãos, you have the Calvary in history. então existe o Calvário na história. Even you know the theory.
Ainda que você conheça a história, even you know the doctrine, ainda que você conheça a doutrina, it means nothing não significaria nada. unless you receive cross of Christ into your A heart. menos que você receba a cruz de Cristo em seu coração. And then the cross will do something in you. E somente então a cruz pode alcançar algo. So brothers, in history, A história, the finished work of the cross of Christ. a obra consumada da cruz de Cristo. But today, through the Holy Spirit, Hoje, por meio do Espírito Santo, thank God, graças a the Deus, work of the cross the cross of Christ is working in us. a cruz de Cristo opera em nós. That's why he said, Por isso que ele diz, Christ is effective Cristo é eficaz, because he lives and operates in us. porque ele vive e opera em nós. When he operates, Quando ele opera, always with the working of the cross. sempre por meio da operação da cruz. So, brother and sister, can you believe that? Irmãos, vocês veem, These are the words from a shoemaker. essas são as palavras de um sapateiro. But he was misunderstood. Mas ele não foi bem entendido. So someone said, it's not clear at all. Alguém disse, não está claro. And now Alexander White says, O Alexander White if disse, you want to understand him, se você deseja compreendê-lo, now German is not enough. o alemão não é English suficiente, is not. inglês não é You suficiente. have to learn Burmese English, Burmese language. Você precisa aprender a linguagem do boêmio. Now, fortunately, Graças a Deus. when you write Burmese, his writing always obscured. Quando você lê esse boêmio, seus escritos são sempre obscuros. He has a disciple, Mas ele tem um discípulo, William Law. William Law. He will make that very lucid, Ele tornou os escritos muito lúcidos, very crystal clear. limpos como cristal, claros So como think cristal. about it. Pense a Now, respeito. if without William Law, Se não tivéssemos o William Law, strictly speaking, today we do not know what Burmese has seen. hoje nós não saberíamos o que Jacob Boehme viu. But now we know that. Now, what he's talking about actually is in the Bible. Mas hoje sabemos que aquilo do que ele disse está na Bíblia. Christ in me, in you, hope of glory. Cristo em vós, esperança da glória. No longer I, but Christ who lives in me. Não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Now Paul will go through the travail again, Paulo mais uma vez passará For you and me. dores de parto por você e por mim, that Christ may be formed in us. para que Cristo seja formado em nós. So you see, brothers, Vocês veem? it is very clear. Está muito claro Now that's the main message of Burmese. que essa é a mensagem principal de Boêmio. So he always talk about, new birth. Ele sempre fala do novo It nascimento. means Christ ought to be born in you. Ou seja, Cristo deve nascer em você. And when you grow, E quando você then cresce, Christ will be forming you. então Cristo será formado em He você. may not use that language, Talvez ele não use essa but linguagem, actually what he wants to say mas de fato o que ele queria dizer is exactly what the Bible wants to é say. exatamente o que a Bíblia quis dizer. So I think I just give you a little bit something like that. You should be able to see what he has seen. Então eu acho que pelo que eu mencionei, vocês são capazes de ver um pouquinho do que ele viu. Now another thing very interesting. Há uma outra coisa Aside from interessante. this. Além disso, He, in his vision, according to him, na sua visão, de acordo com ele, he mainly concerned with the invisible church. ele estava basicamente preocupado com a igreja invisível. He talked about body of Christ. Ele falava do corpo de Cristo. He holds very lightly to the imperial church as he knows it. Ele não considerava a igreja da forma com que ele a conhecia. Now, empirical church means the church he Ou recognized. seja, a igreja empírica é a igreja que ele reconhecia. It means Lutheran. Ou seja, a igreja luterana. Now, because for him, of course, he saw that church is the body of A Christ. razão pela qual pelo fato dele ter visto que a igreja é o corpo de Cristo, So he said, the Holy Zion is not from without. ele disse que o Sião Santo não está do lado de fora. It is built up of those who are drawing to Christ and who will live together in one city, which Christ is us. Mas In us, Christ in us. é edificada naqueles ou por aqueles que estão unidos com Cristo e todos vivem numa Now, cidade. because he emphasized the inner life. E isso é Cristo em nós. E So he just like a Quaker, ele era como um Quaker, like George Fox.
como George Fox. He didn't like the custom of calling the stone houses churches. Ele não gostava do costume de chamar as construções de igreja. He said, these are stone houses. Ele disse, eles são casas feitas de So he pedra. called them stone church. Então ele chamava de igreja de pedra. So the stone houses called church, listen to what he says. Então ouça o que ele disse. He says stone houses Casas de pedra, called churches chamadas igrejas, have no greater holiness than other houses. não são mais santas do que outras casas. For they are built of stone and other such material. E porque elas são construídas a partir de pedras e outros As materiais. other houses are, Assim como outras casas. and God is no more powerful in them than he is in other Deus houses. não é mais poderoso nessas igrejas do que em outras casas. But the church, Mas a igreja, which meet there, que ali se reúne, if the members of it bind themselves by prayer se os membros ali se amarrarem, se unirem into pela one body oração in Christ, em um corpo em Cristo, is the holy temple of Jesus Christ. eles são um templo santo em Jesus Cristo. Now that's all in the Bible. Isso está tudo na Bíblia. But brothers, that's what he has seen. Foi isso que ele viu. That's why you can see the similarity between Quakers and Burmese. É por isso que vocês veem a similaridade entre os The Quakers difference e os is Boêmios. this. E a diferença é a seguinte: And Burmese always loyal to the Lutheran. Boêmio sempre foi leal à igreja luterana. And the Quakers, E os Quakers, now they have their movement. eles tinham seu movimento. They no longer meet in cathedrals. Eles não mais se reuniam nas They catedrais, meet in very simple houses. mas se reuniam em casas muito simples. And not only that, E além disso, their mysticism is corporate mysticism. o misticismo deles é um misticismo corporativo. Now, what do they see? O que eles viam? Actually, what Burmese see Aquilo que o Boêmio viu is the rebirth. é It's a new birth. o novo nascimento. It's Christ within. É Cristo em nós. It's the inner light. É aquela luz interior. Now, don't forget, Não se esqueça, that's the mysticism of John Tauler. esse é o misticismo de John Tauler. And more than E that, além disso, the Quakers founder, o fundador dos Quakers, Fox, he talked about inner light. ele falava daquela luz interior. Actually, he talked about the light of life, Ele falava da luz da vida, the anointing of the Holy Spirit. aquela unção do Espírito Santo. So do you see that all these Protestant mystics Ou todos esses místicos is protestantes very different from the religious mysticism. são muito diferentes dos místicos Do you see cristãos. that? Now their union with God through Christ. A união deles com Deus era por meio de Cristo. And Christ is dwelling in us. Cristo habitava em nós. So you see, this is their inner life. Essa é a sua vida interior. And because of this, Por causa disso, for Quakers, para os Quakers, only spiritual things that will count. é somente as coisas espirituais é que importavam. They have nothing to do with the stones and the woods. Eles não tinham nada a ver com as pedras, com a They will madeira. meet in a very simple way. Eles se reuniam de forma muito simples. When they come together, E ao reunirem-se, they just quiet, eles ficavam quietos, wait to be moved by the Holy Spirit. esperavam serem movidos pelo Espírito Then Santo. someone begin to speak. Então, de repente, alguém começava a falar. And then sit down. E ali se And sentava. someone also receive the movement, will receive the moving of Holy E Spirit. algum outro que recebesse o mover do Espírito Then Santo speak. também Otherwise, they're falava. very quiet. A menos disso, ficavam calados. There is no program. Não havia nenhum problema. There is no program worship in their midst. Não havia nenhum programa, nenhuma liturgia. Everything want to be led by the Holy Spirit. Tudo deveria ser conduzido pelo Espírito Do you Santo. see that? That's reaction to the institution. Essa é uma reação à instituição. So some scholar call this kind of mysticism Alguns eruditos chamam esse tipo de misticismo Quakerism. de quaquerismo. Is corporate mysticism. Ou seja, é um misticismo corporativo. The whole church is involved with the spiritual life. Toda a igreja está envolvida nessa vida espiritual. Brothers, Irmãos, 1 Corinthians chapter 14. 1 Coríntios capítulo 14. That's corporate mysticism. E isso é um misticismo When the corporativo. Holy Spirit moves,
Quando o Espírito Santo se move, If you receive the revelation, se você receber a You revelação, speak. você falará. otherwise you should sit down and just keep quiet. Senão você se assente e fique quieto. Quaker people, they just follow that. Então os quakers simplesmente seguiram aquilo. And of course, when they start a meeting, Quando eles começavam uma reunião, of course, that's prearranged. isso já estava ajeitado. One of their responsible brothers, Daqueles irmãos em so responsabilidade, if he first come into the meeting, ele chegaria primeiro na reunião, now that begin the meeting, eles começariam a reunião, and when it end the meeting, e quando terminar a reunião, and of course that responsible brother also being led by the Holy Spirit, quando aquela reunião terminasse, aquele irmão também seria so if he stood up se ele se and levantasse shake hand with his brother, e se ele desse a mão ao seu irmão, then this brother also shake with other brother, o irmão do lado faria a mesma coisa com o outro, that's the end of the e meeting. esse seria o fim da reunião. So this is called unprogrammed worship. Isso chamava de um louvor, uma adoração não programada. Sometime for 1 hour. E às vezes por uma hora, No one being moved by the Holy Spirit. ninguém era movido pelo Espírito Santo. They dismiss the E meeting. eles simplesmente se despediram. That's all. Acabou. So, brothers and sisters, that's what happened. Foi isso que That's aconteceu. what happened in 18th century. Later, you know, that's a great movement. Esse grande movimento aconteceu no século XVIII. But then they were persecuted. Aí eles foram They perseguidos suffered so much. e sofreram tanto. Anabaptists, Os anabatistas, they suffer under reformers. eles sofreram com os debaixo da reforma. Can you believe that? And these Quakers, Esses when quatro, they moved to United States, quando eles se mudaram para os Estados they Unidos, were persecuted by Puritans. eles foram perseguidos pelos puritanos. Some of them, their ears have been cut. Some of them, tongue has been cut. Alguns deles tiveram as orelhas e a língua cortada. That's why today you have Pennsylvania. Por isso se tem hoje a Pensilvânia. William Penn was one of the Quakers. Esse William Penn foi dos quakers. He has been imprisoned in the London Tower. Ele foi colocado em prisão na Torre de Londres. He wrote a book, Ele escreveu um livro, No Cross, No Crown. sem cruz, sem a After coroa. he's been released, Depois que ele foi he libertado, went to the king. ele foi até o He rei. wanted a piece of land. Ele queria um pedaço de terra. And that land belonged to the Penns. E aquela terra pertencia aos Penn. It's all the wood there. Toda a madeira estava Now ali. the woods has another word, Sylvania means woods. Ali a floresta tinha esse nome, Silvânia. Now Sylvania is a wood. Now this word belongs to Penn. Então aquelas florestas pertenciam a Penn. That's why today's Pennsylvania. Por isso que hoje se chama de Pensilvânia. And then, you know, Quakers, they fled to United States. Aí sabemos que os quakers eles fugiram para os Estados Unidos. They love the Lord. Eles amavam o Senhor. They really live according to Sermon on the Mount. Eles realmente viviam de acordo com o Sermão do Monte. They refuse to carry the weapons. Eles se recusavam a carregar armas. Even they live among Indians. Ainda que eles viviam entre os índios. When they landed in United States, Quando eles chegaram aos Estados Unidos, many Indians. havia muitos índios ali. And according to the agreement with the king, E de acordo com aquele acerto, this land belonged to William Penn. aquela terra pertencia a ele, William But Penn. he used his own money from his own pocket. Mas ele utilizou o dinheiro do seu bolso. He bought all the land that belonged to American Indians. Ele comprou essa terra que pertencia aos índios americanos. So, brothers and sisters, Então, irmãos, today's American Constitution hoje a Constituição americana is not based on Puritans' ideal. No. não é baseada no idealismo puritano. If that's the case, Se fosse o caso, then United States will become just like UK, os Estados Unidos se tornaria como Inglaterra, just like the Church of Reino England. Unido, então, como a igreja. There you have the Church of America. Você teria a igreja americana. But that's not American Constitution. Essa não é a Constituição americana. American Constitution A Constituição americana is based on the idea of William Penn. é baseada na ideia de William Penn. That's how they built the Pennsylvania in United Foi States. assim que construíram a Pensilvânia nos Estados Unidos. The testimony is O wonderful. testemunho deles é They maravilhoso. live a wonderful life. Eles viveram uma vida maravilhosa. Brothers and sisters, Irmãos, they are mystics. todos eles eram místicos. They do not love the world. Eles não amavam o mundo. For that E reason, por essa razão, they don't go to the movie. eles não iam ao cinema. They don't have all kind of entertainment. Eles não
tinham diversões. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. Because they do not love the world, Porque eles não amaram o mundo. they spend their more time to collect the woods, Eles gastaram mais tempo recolhendo a collect madeira insects. e os insetos. So there is a statistics Há uma estatística in England. na Inglaterra. You know, they have a Royal Society of Science. Há uma sociedade Royal Society of Science. Royal Society. So many scientists there. Há muitos cientistas ali. Isaac Newton belonged to that society. É como se fosse a academia de ciências. They did statistics. E o Isaac Newton pertencia a essa academia. Among the scientists, Eles fizeram uma estatística e entre todos more people from Quaker. há uma maioria dos Quakers. So brothers, Irmãos, if today you go to Pennsylvania, se você for hoje a Pennsylvania, there is a longwood garden. há um jardim. Remember, this actually is the hobby of Quakers. Esse era o hobby dos Quakers. They study vegetable life, they study plants. Eles estudavam os vegetais, as They have plantas. great contribution in science. Tiveram muita contribuição na ciência. Do you see that? Vocês veem? That's very interesting. Isso é interessante. That's what the Lord is doing in His own people. Foi o que o Senhor fez no meio do seu próprio povo. And this revival Esse reavivamento definitely is connected with Burmese. definitivamente está conectado à So I Boêmia. think this already been established. Eu acho que isso já ficou claro. It's late, but let me do it quickly Eu sei que está tarde, mas vou passar isso about William a Law. respeito de William Law. Now, let me quote from Professor Jones. Deixe-me citar o professor Jones. He said, one great Englishman of later period, Um grande inglês de um período mais posterior, William Law, chamado William Law, unmistakably owed to Jacob Burmese the main influence which transformed his life. sem nenhuma dúvida, ele deve a Jacob Boehme a maior influência que transformou a sua vida. And through the pure and lucid style of this noble English mystic of the 18th century, E por meio desse estilo puro e lúcido desse nobre místico inglês do século XVIII, Burmese insight found a new interpretation and clearer expression than he himself. os insights de Boehme encontraram uma nova interpretação e uma expressão mais clara que ele mesmo pôde dar, Or any other interpreter has been able to give them. ou de qualquer outro interpretador foi capaz de fornecer. So no doubt, Não há the dúvida. mysticism of William Law is the mysticism of his master, Burmese. O misticismo de William Law é o misticismo do seu mestre, So, o Boehme. if you read William Law's the writings, Se você ler os escritos de William Law, actually that's the writings of Burmese de fato o misticismo são os escritos de in Boehme. English language. Em inglês. We thank the Lord. Damos If graças you ao read Senhor. William Law's writings, Se você ler os escritos de William Law, very, very clear. isso está muito claro. It's you almost cannot find any other people like him. O escrito dele é muito claro. Você não pode achar nenhum No doubt claro. about that. So that's why Alexander White É por isso que Alexander White once said, the study of this incomparable writer has been nothing less than epoch in my life. Então Alexander White disse que o estudo deste escritor incomparável foi nada mais do que uma época, um marco na minha vida. He studied in the University of Cambridge, Ele estudou na Universidade de Cambridge, but he refused to be loyal to the king. mas ele se recusou a ser leal ao rei. So he lost his fellowship. Então ele perdeu a sua bolsa. He lost all the position in the Church of England. Toda a posição que tinha na igreja e toda a comunhão. And he was not able to teach, not able to preach. Ele não foi capaz de pregar, não era capaz de pregar. But thank God, Graças ao Senhor. when his mouth being kept shut, Quando a sua boca foi fechada, the Lord used his pen. o Senhor utilizou a sua pena. And during that period, E durante aquele tempo, and then John Wesley and Charles Wesley came to him to ask for spiritual guidance. os Wesley chegaram até ele e pediram por direção espiritual. Then he wrote the first classic. E aí ele escreveu um primeiro clássico. I think it should be here. William Law here, yes. Not this one.
yes. A serious call to a devout and holy life. Um sério chamamento para uma vida de santidade e devoção. That's his classic. Esse é o seu clássico. But remember, Lembre-se, this is only devotional writing. esse é um escrito apenas devocional. This is not mystical at all. Não é nada místico. Because when he wrote this classic, Quando ele escreveu esse clássico, he hasn't had contact with Burmese writing yet. ele ainda não havia tido contato com os escritos de Boêmia. Later, he really was very much involved, deeply involved with it. Mais tarde ele se envolveu profundamente com isso. So finally, Finalmente, he read another 2 books. ele escreveu uns outros 2 livros: Spirit of Prayer, o Espírito de Oração the Spirit of Love. e o Espírito do Amor. Now, if you read his writings, Se você ler seus escritos, then you find that você descobrirá his burden definitely is Christ within. que o seu encargo era descrever Cristo dentro. His emphasis is just Burmese emphasis. E a sua ênfase é exatamente a ênfase de You Boêmia. know, one day I read his Spirit of Prayer. Certa vez eu li o seu livro Espírito de Oração. It's beautiful written. É escrito de forma maravilhosa. And then immediately it reminds me of that hymn by Scheffler. E imediatamente eu lembrei daquele hino do Scheffler, 2 best disciples of Burmese. que foi um dos 2 bons discípulos. One Polish, one English. Um deles foi polonês, outro inglês. One poet, Um poeta one good writer. e um bom escritor. But if you read, either you sing the hymn or you read the article, the same thing. Se você ler o hino, se você cantar o hino, ler o artigo, Same é o idea. mesmo. Same idea. É o mesmo conceito. So the spirit of love and the spirit of prayer. These are the best. O espírito do amor e o espírito da oração são os melhores. According to Alexander White, De acordo com Alexander White, spirit of prayer and the spirit of love supposed to be the golden book, 2 great golden books, 2 truly golden books. o espírito de oração e o espírito de amor são esses 2 livros de ouro. Then he quote another person. E aí ele citou uma outra pessoa, That one is a collector of mystical works. que é um colecionador de trabalhos místicos. His name is Christopher Walton. E o nome dele é Christopher Walton. Then he said, Ele disse o seguinte: Christopher Walton does not exaggerate one iota então o Christopher Walton não exagera nem um pouquinho when he said that when the lost readers will rise up from those books saying, que os leitores de William Law vão se levantar daqueles livros these are the 2 best books in the world. e dizer que eles são os 2 melhores livros do mundo. You see? Now, later, before he went to the Lord, Depois, antes dele ir ao Senhor, actually, a few days before, I think it's a few days before his death, eu creio que foram poucos dias antes da sua morte, he wrote another book, ele escreveu um outro livro, Affectionate Address to the Clergy. um address, Address to the clergy. escrito para alguma coisa que endereçada, afeccionada, ou seja, To the de clergy. afeto para o clero. Now, think about it. Pensa a He respeito. never preached. Ele nunca pregou. He never do the parish work. No, he was not supposed to do that. Ele não devia fazer o trabalho na paróquia. Do you think he's qualified to address to the clergy? Você acha que ele podia se dirigir ao clero? In his book, E no seu livro, he never talked about any book. ele nunca falou de outro. Normally, this kind of book, you should tell people what a book they should read. Nesses livros, normalmente você cita as pessoas. He has no single word about how we can. He had no single word talk about how you preach a sermon. Não há uma única palavra em como você deve pregar um sermão. You know that great Bishop Moore. Aquele grande bispo. He has a wonderful book to my younger brethren. Ele tem um livro muito maravilhoso para os meus irmãos mais novos. He really helped the younger brothers Eles realmente tentam ajudar os how mais to novos. study the word. Como estudar a palavra? What are the books are very important, Quais os livros são mais importantes? and how you can present a sermon. E como você pode apresentar um sermão? But no,
in this book you don't find any such thing. Mas nesse livro aqui não há qualquer coisa desse tipo. He tried to help those workers. Ele tentou ajudar aqueles obreiros. How can live a hidden life? Como viver uma vida escondida. That your work will become very fruitful. Para que o seu trabalho se torne muito So this book is very unique book. Esse livro é muito singular. Let's listen to the comment by Andrew Murray. Observe o comentário escrito por Andrew Murray. Listen what Andrew Murray said about it. Ouça o que o Andrew Murray disse a respeito. He said, I do not know where to find anywhere else the same clear and powerful statement of the truth which the church needs at the present day. Eu não sei onde poderia encontrar uma declaração tão clara e poderosa da verdade que a igreja precisa no dia presente. He continued to say, Ele continua dizendo, I have tried to read or consult every book I knew of. Eu tentei ler e consultar qualquer livro que eu conhecesse that trees of the work of the Holy Spirit. que abordasse a obra do Espírito Santo. And nowhere have I met with anything that brings the truth of our dependence on the continual leading of the Spirit. E eu não encontrei nada que trouxesse que trouxesse a verdade da nossa constante dependência da direção do Espírito And assurance that the leading can be enjoyed without interruption. e a certeza de que essa direção pode ser desfrutada sem qualquer interrupção. So home to the heart as this teaching. E trazer isso para o coração tal como este livro. Esse Now, ensinamento. this is a very unique book. Esse é um livro muito singular. He tried to tell the Christian worker how to be led with the Holy Spirit. É um livro que tenta ensinar ao obreiro cristão como ser conduzido pelo Espírito Santo. How to depend on the continual leading of the Holy Spirit. Como depender dessa direção contínua do Espírito Santo. Then in this book, instead of helping the young people, Então, nesse livro, em vez de ajudar os novos, he tried to treat of the work of the Holy Spirit. ele tentou abordar o assunto da obra do Espírito Santo. After publication of this book, Depois da publicação desse he was livro, with the Lord. ele já estava com o Senhor. So that's actually the cream of his whole life. Então, essa é a nata, o melhor que tem na sua vida. And then he continued to say, Então, Andrew Murray continua dizendo, and this teaching, which I believe to be entirely scripture, eu creio que isso é inteiramente das Escrituras. and to supply what many are looking for. E para suprir o que muitos procuram. Brothers and sisters, Irmãos, as far as I know, até onde eu sei, William Law at least influenced two persons. William Law influenciou ao menos duas pessoas. One is John Wesley. Por um lado, John Wesley. Another one is Andrew Murray. E o outro é Andrew Murray. Now, Andrew Murray has a classic, Agora, Andrew Murray tem um clássico, Spirit of Christ. O Espírito de Cristo. You compare this book Compare esse livro and William Law, the Spirit of Prayer and the Spirit of Love. e o Espírito de oração e o Espírito de amor do William Law. Then you will see how much Andrew Murray was great help by William Law. E aí você verá como que o Andrew Murray foi tão ajudado por William Law. You see that's the story of William Law. Essa é a história do William Law. But now our time is gone, so I have to conclude it. Eu preciso concluir que o nosso tempo já acabou. When he about 50 years old, Quando ele tinha por volta de 50 he anos, lived in a retired life. ele viveu uma vida He afastada. never got married. Ele nunca se casou. But he rise up, even when he was 50, he rise as early as is soon at his desk when he was still a new, just like when he was in Cambridge. Então, aos 50, ele acordava cedo e ia trabalhar tão cedo quanto quando ele era um estudante. He's no longer a student anymore. Ele já não era mais um He estudante. turned 50. Ele já era um cinquentão. But summer and winter, William Law rose to his devotion and he studied at 5 o'clock every Então, morning. tanto no verão quanto no inverno, ele levantava para sua devocional às 5 da manhã. Not because he has some sermon to prepare. Não porque ele tivesse um sermão para No pregar. one will invite him to give a sermon. Ninguém o convidava para dar um sermão. So why get up so early? Mas por que então acordar tão cedo? If you're a preacher, you have to get early, 5 o'clock, to prepare for Se é sermon. um pregador, você precisa acordar cedo para preparar o sermão. Now, in his own words, Mas agora, nas suas próprias palavras,
He said it is more reasonable to suppose a person up early because he is a Christian. É mais razoável que uma pessoa se levante cedo por ser um cristão. He got up early, 5 o'clock, because he's a Christian. Ele acordava cedo, às 5 da manhã, porque era um cristão. Then because he is a laborer or tradesman or a servant.